tendência mudou e os games têm papel fundamental nessa transformação. Para muitos jovens, os games não são só um espaço de entretenimento, mas de socialização e construção da identidade. Mas será que nós, adultos, estamos verdadeiramente preparados para essa transformação? Hoje, vamos entender como os games estão redefinindo a adolescência e o que acontece quando os jovens decidem trocar o hobby para uma carreira nos esportes. Para isso, eu convidei a Luciana Nunes, que é psicóloga. Ela é autora do livro Geração Gamer e foi pioneira, né, no trabalho de psicologia do esporte aí dentro do cenário competitivo de esportes. Obrigada, Luciana, por ter topado essa Obrigada, Mari, pelo convite. Eu acho que todo mundo que está no cenário faz parte desse grande pioneirismo, né? Eu acho que a psicologia do esporte, dentro do esporte eletrônico, ele é recente, né? Eu estou desde só 2017. Então são poucos anos em comparação com todo o âmbito da psicologia do esporte tradicional, que já é uma ciência com mais de 40 anos. Mas a geração gamer, eu acho que é o grande boom da necessidade do entendimento dessa dinâmica toda que está acontecendo. E foi por isso que eu acabei escrevendo ano passado esse livro, Geração Gamer, né? E eu acho que ela traz esse primeiro convite para a geração digital começar a conhecer a geração gamer. Explica um pouquinho para quem está assistindo o que é esse conceito que você traz de geração gamer. Muita gente fala dessa geração Y, X, B, beta, alfa, né? Que ninguém sabe muito bem quando começa e quando termina cada uma. Existe exatamente, todas essas gerações, elas são mensuradas pela data de nascimento. Perfeito. Mas eu tenho um conceito de que não adianta a idade, né? É o acesso à tecnologia que faz a diferença. Então, na minha cabeça, nós temos uma geração analógica e todos que entram nessa geração analógica, depois nós tivemos a geração digital, que foi a geração que estava já dentro das redes sociais, do boom da internet, aquela coisa toda. E agora nós temos a geração gamer. Existe uma grande diferença entre geração analógica e geração digital, que são os pais da geração gamer. Então, essa, na minha cabeça, é a diferença básica. Muito se fala de geração Gen Z, né? Que é a geração Z, ou então a gente fala da Alpha, e a gente já está projetando o comportamento da geração Beta, mas isso são comportamentos relacionados a um acesso e uma interatividade com o mundo digital que nem todos têm. O que nós temos aqui no Brasil é completamente diferente do que se tem, por exemplo, na África, e que é completamente diferente da interação que a gente tem com os Estados Unidos, por exemplo, e a Austrália. Então, essa referência de ano, para mim, não faz muito sentido. O que faz sentido é qual é a sua relação. Por exemplo, eu posso me considerar, teoricamente, eu seria lá aquela geração jurássica, né? Teoricamente, lá na data de nascimento, eu estou na geração jurássica. Em compensação, eu vivo a geração gamer. Eu estou nos games. O meu instituto, que é o Psicoinfo, ele já tem 22 anos estudando a interação do comportamento junto com a tecnologia. Então são 22 anos de pesquisas e nessas pesquisas lá atrás, né, quando a gente começou, a gente questionava se a traição online, se não era. A gente tinha perguntas que hoje a gente já não faz mais isso. As perguntas já são outras. E a geração digital, que são os pais da geração gamer, né, que já é uma casa ligada, tecnológica, e que tem os filhos que, por esse acesso, o mundo digital já é implícito, né? É como a gente fala, ele já é considerado ar, né? Ninguém pergunta, não precisa ser um engenheiro elétrico para entender como que a energia chega até a luz. Na geração gamer, ninguém pergunta exatamente como que o mundo digital se comporta, porque já faz parte desse mundo que eles vivem. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a geração gamer, e eu acho que essa educação, ela precisa ser direcionada para a geração digital. Inclusive, escolas, né? Inclusive o meio de trabalho,
que sente que eu tenho a impressão de que o profissionalismo, o conceito da profissão, do profissionalismo, vem muito ainda de conceitos analógicos, né? Do que é sucesso, como mensurar sucesso, como mensurar produção. E isso vem de uma história anterior a essa do mundo digital e agora do mundo gamer, né? Mas respondi a sua pergunta? Respondeu super. Você falou aí da escola e aí eu fiquei pensando, né? Como os profissionais da educação podem atuar verdadeiramente olhando para essa geração num ambiente escolarizado ainda tão analógico, né? Completamente analógico. E por um lado saiu essa lei agora que o celular não pode estar na sala de aula ou dentro do colégio. Isso. Por um lado eu penso, tá certo? Não. Luciana pensa, não tá. Seria muito mais justo com a nossa sociedade ensinar os jovens a utilizar a internet ou o celular de forma mais produtiva, de forma mais responsável positiva, até, responsável. Né? A gente muito fala da internet segura. A gente fala há muitos anos sobre internet segura, todos os crimes cibernéticos, como burlar, como sair, como se defender, aonde denunciar, mas a gente não fala da internet saudável. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. O que seria a internet saudável? A internet saudável é como que você se relaciona no mundo digital. Qual é o limite? O que você pode trazer para o mundo digital como colaborador, não só como não só consumir o mundo digital, mas produzir e trazer esse mundo digital de forma produtiva. Se eu fosse pensar, acho certo não ter celular na escola, particularmente para o Brasil que nós temos atualmente, sim, tá certo. Porque nós temos uma geração que é uma geração que ela não consegue trabalhar saudavelmente dentro da internet, dentro das redes sociais, dentro do mundo digital. Em função disso, acaba se privando de habilidades sociais, que a gente chama de soft skills. E essas habilidades sociais são imprescindíveis para as profissões do futuro. Então, a profissão do futuro, que a gente ainda não sabe, a gente tem uma ideia do que vai acontecer, a única certeza que a gente tem é que a gente vai ter que trabalhar soft skills. Trabalhar com pessoas que saibam se relacionar com pessoas, que saibam resolver conflitos, que saibam pensar fora da caixa, que sejam proativos, que consigam se relacionar. E isso tudo não vem em matérias acadêmicas da faculdade ou da escola. Ela vem na socialização em tempo real e presencial. Então a escola, o tempo do recreio, né? Ele é importante para que dê a possibilidade e a oportunidade para aquele jovem trabalhar essas habilidades que são importantes para o futuro. A gente ainda não sabe exatamente, a gente já tem uma inclinação com a inteligência artificial de como o futuro vai desenrolar, mas efetivamente as profissões ainda não estão definidas. E como que você acha, aproveitando esse gancho das soft skills, como que você acha que esse ambiente digital também e a experiência gamer pode contribuir para o desenvolvimento de soft skills, de habilidades socioemocionais, enfim? Eu acho que as pessoas entendem muito bem o valor do esporte. Perfeito. Na formação de uma criança. Todo mundo entende muito bem. A garotada vai descer, vai jogar futebol, ou vai fazer natação, judô, ginástica. O que o esporte é? O esporte nada mais é, na minha concepção, e eu vivo dentro da cultura do esporte, ela é uma realidade simulada de uma realidade presencial. Então, no esporte, as crianças aprendem as regras, aprendem a se relacionar dentro daquele comportamento, elas aprendem a se resolver problemas dentro da equipe, ela aprende a ter um objetivo a longo prazo, não ser tão impulsiva em querer o aqui e agora. Ela precisa, no esporte,
treinar para uma competição no final do ano, treinar para uma competição no meio do ano. Então tem um objetivo a longa escala, entendeu? E isso tudo é o grande treinamento de soft skills. Quando a gente pensa em esportes eletrônicos, a gente precisa dividir os games, né, ou essa cultura gamer, em alguns pontos. Existe o jogo pelo jogo, que é o jogo pelo lazer, é aquele que a gente chega em casa e joga, ou então tá dentro do metrô, tá jogando alguma coisa assim, é o jogo pelo jogo. Existe uma outra fase onde que esse jogo ele funciona muito mais como um espaço de rede social. E a gente entende, quem estuda o comportamento, que a gente chama de antropologia do mundo digital, a gente entende que as redes sociais elas vão migrar para dentro das grandes plataformas de games. Então a gente vai ter dentro da... Hoje em dia a gente tem a GC aqui, mas a gente tem a Faceit, a gente tem o Discord. Nós temos as redes sociais da geração digital. Ela vai migrar, os relacionamentos vão migrar para as plataformas gamers. Então isso já existe, tá? Agora tem a terceira forma de ver, que é ver o esporte como uma modalidade competitiva. E quando você entende a estrutura da modalidade competitiva, aí você vê os mesmos benefícios dos esportes tradicionais. Aí se você for ver os grandes jogadores, os jogadores que jogam competitivamente, tem que entrar numa GH, tem que entrar numa game house, né? E tem que saber se relacionar, vai ter o manager, vai ter o coach, vai ter o analista, vão ter os 5 jogadores ou 4 jogadores, se for uma modalidade com 4 jogadores, vão ter que treinar comunicação, vão ter que treinar habilidades de resolução de conflitos, tática, como que eles vão interagir para um objetivo a médio e a longo prazo. Essa estrutura do esporte é tão benéfica quanto do esporte tradicional. Então, eu acho que no momento em que as pessoas pararem de generalizar que esporte ou game é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Game é entretenimento e tem uma função de evasão emocional muito grande. E é bom, é divertido. Entendeu? Os grandes eventos, isso tudo é uma coisa que move a gente também. Mas existe o ambiente da geração gamer de socializar dentro das grandes plataformas, né? E que vai virar no futuro uma plataforma direta entre o produto, né? E o seu cliente direto. Então a gente vai ter patrocínios não por meios, mas direto, não só por influencers, mas também por jogadores e por pessoas que são presentes dentro dessas redes sociais gamers. Então, existe um mundo que é muito mal explorado a nível de conhecimento. E eu agradeço, Mari, de você ter me chamado aqui para apresentar um pouco essa bagunça, né? Nada, imagina, eu que agradeço. A gente percebe ainda muito preconceito e muitos conceitos estigmatizados, né, associados aos jogos eletrônicos, sobretudo aos esportes eletrônicos, né, aos e-sports. O que a gente pode fazer e o que a indústria vem fazendo para dar conta disso e para ir rompendo com esses estigmas? O estigma vem pela falta de informação. Então, isso que você está fazendo já é maravilhoso, entendeu? A gente precisa informar. Perfeito. O grande preconceito vem pela falta do conhecimento. No medo, é melhor vetar. No medo, eu não sei como que as escolas estão funcionando, então vamos acabar com o celular das escolas, entendeu?